Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje a gente vai dar uma olhada para aqueles que estão conhecendo alguém. A gente vai ver quais são as energias, como está o sentimento dessa pessoa, se vai dar certo, se não vai, se tem caminhos, né, para a relação prosperar, tá bom? Então, para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a Sodalita, número 2, a Esmeralda, ou número 3, jaspe vermelho. Começando aqui com o grupo de número 1, Sodalita. Como está o sentimento dele, dela, as energias dessa relação? A gente vai ver se vai dar certo, quais são os caminhos para desenvolver essa relação. Se tem caminhos, né? Ok. Rainha de paus, 10. 10. Roda da fortuna, 10 de ouros. E cavaleiro de ouros. Bom, olha, essa pessoa aqui, ela é muito poderosa, ela é muito, no sentido assim, muito. Ela sabe o poder que tem, ela sabe o que ela quer, ela sabe quais são os passos que ela quer dar na vida. É uma pessoa muito autocentrada, muito bem orientada para aquilo que deseja. Então eu não vejo necessariamente uma pessoa que faça joguinhos, uma pessoa que seja muito imatura, muito imaturo, tá? Eu vejo aqui que tem sim possibilidades da pessoa querer estabelecer uma relação com você mais séria, dar próximos passos. Então eu tô vendo alguém aqui que tem uma energia de dedicação, que tem uma energia de eu estou com você porque quero estar com você e quero desenvolver isso aqui. Vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para isso. Agora, claro que a gente está fazendo um prognóstico. Tem caminhos para amadurecer a relação? Sim. E eu vejo postura da pessoa com essa rainha de paus aqui, uma postura de alguém que sabe o que quer e vai correr atrás, vai fazer por onde, né? Aí é importante ver como é que vai se dando a dinâmica da relação, sabe? Porque é uma pessoa que também procura pessoas ou pode ter se interessado por você pela energia de força que você passa, sabe? Então, por exemplo, também saiba o que quer. Porque é uma pessoa que sabe o que ela quer. E não entre em dúvidas, não entre em eu não tenho segurança aqui. Porque isso pode fazer com que essa pessoa se afaste, tá? Porque é uma pessoa muito bem decidida. Então ela meio que, por ser assim, ela meio que espera que você também seja assim. Ela também espera que você tenha essa postura altiva aqui. Saber o que quer, de também tomar a dianteira quando necessário, de falar, não, eu gosto de você, eu quero estar com você, então vamos sair hoje, né? Vamos. Então, tem uma postura aqui de proatividade muito grande por parte da pessoa, mas de uma certa forma ela também espera essa altivez da sua parte, essa proatividade da sua parte. E também espera que você não faça joguinhos, que você também olhe para a relação como uma relação que está começando agora e uma relação nova para você ter a experiência. Não necessariamente trazendo muita coisa do passado e jogando e projetando para uma próxima relação. No caso, com ele ou com ela, né? Então, temos uma pessoa que procura e que pede que você, por exemplo, ou não misture as coisas, ou entenda o que está sendo passado, o que está sendo dito. É uma pessoa que pode ter muito clareza, ela pode ser muito objetiva também, ela pode falar assim, muito claramente para você o que está acontecendo, sabe? Sem fazer joguinhos, sem ficar enganando, sem ficar demorando para responder ou para resolver uma situação. Então é uma pessoa muito decidida. E aqui meio que ela espera que também você seja decidida, porque é como se fosse isso que ele ou ela admirasse, ele ou ela procurasse numa relação, tá? Aí nós vamos ver aqui agora a energia da pessoa. A gente viu roda da fortuna aqui, né? O que acontece? Essa roda da fortuna, ela é alguém que, ainda mais do lado de uma rainha de paus e do lado de um 10 de ouros,
é uma roda da fortuna que está indo para a luz. Então, eu vejo uma pessoa muito bem orientada para o que quer, né? Já saiu com a rainha de paus, mas a roda da fortuna, ela tá girando, ela tá se encaminhando, ela sabe o que quer, ela tá na busca, ela tá no caminho. Bom, eu quero ter um relacionamento sério, então eu vou traçar aqui todo o caminho para chegar no relacionamento sério que eu quero, né? Então, é uma pessoa muito bem orientada, que sabe quais são os passos que ela quer dar, sabe aonde ela quer chegar, e isso é muito bom. E vem uma roda, vindo também essa parte da fortuna aqui, traz uma pessoa com muita prosperidade, uma pessoa que pode ser até muito otimista, pode ser alguém que, sabe, resolve a situação da melhor forma possível, quando vem empecilhos, quando vem desafios. Não é uma pessoa que vai fugir da luta, sabe? É uma pessoa que também tem muito sentimento de positividade para resolver as coisas. Então, essa é uma energia muito legal, porque quando você está no início, conhecendo alguém, você está ali estimulado e tal, quando vem um problema, você quer logo resolver, você quer logo colocar um ponto final naquilo. Então eu vejo que tem muita força aqui também para resolver os empecilhos que possam aparecer no caminho, sabe? Então, revela uma pessoa que é muito bem orientada para a vida, é como se ela falasse assim, eu quero viver bem. Ah, tem uma situação difícil, vamos resolver para a gente logo voltar para esse patamar de viver bem. Né? Ah, não, é uma pessoa que pode não aguentar muita confusão, pode não aguentar muita discussão, pode não aguentar muito melindres ou dramas dentro da relação, sabe? Porque ela já quer estar vivendo melhor. Ela quer viver a parte da fortuna da vida dela. Então ela não vai ficar se demorando em pesares, em dores, em questões assim. Lógico, tem de respeitar o momento do outro, porque quando o outro entra nesse lugar, a gente tem que respeitar. Mas uma pessoa que vai trazer as soluções logo de cara. Ah, estamos com um problema aqui? Essa é a solução. Vamos fazer essa solução aqui acontecer, sabe? Então, essa boa orientação que ela carrega, ela leva também para as relações íntimas dela, né? Então, essa energia aqui primordial da pessoa, para a gente dar uma olhadinha. E aí, quando nós viemos para cá, ó, 10 de ouros, a gente tem o sentimento que ele tá, ou ela está, dentro da relação. É um bom sentimento, né? 10 de ouros fala de construir, fala de querer chegar num ponto, fala também de um idealismo. Ela pode ter também idealizações do tipo, ah, quando eu entro numa relação, eu entro querendo alcançar o casamento, querendo alcançar a união estável, querendo alcançar próximos passos, morar junto, não sei, mas tem aqui um desejo de estabelecer algo mais sério, algo mais sólido. Ela pode até já ter te falado, ela pode até falar, estou à procura de um relacionamento sério, né? Ainda que o 10 de ouros respeite as fases do processo, para a grande maioria aqui, essa pessoa vai respeitar as fases do processo de conhecer alguém e de se relacionar com esse alguém. No caso, você. Agora, tem uma parcela muito pequena, pode ser que a pessoa já queira logo dar passos mais rápidos, mas aí vai depender da personalidade da pessoa, né? Cada caso é um caso, mas poderia sim ser alguém que já falasse assim, ai, tô conhecendo você tem uma semana, na outra semana vamos namorar, sabe? Poderia ser. E não necessariamente tem um peso do tipo, nossa, porque se eu tô querendo isso é porque daqui a um mês eu vou pedir em casamento. Não, mas só porque a pessoa gosta necessariamente de ter muito bem definido o que tá vivendo. Não vai querer se demorar aqui numa coisa assim casual, que demore tudo. Então ela poderia ser mais rapidinha nisso. Outras pessoas vão respeitar as fases do processo, mas também não quer dizer que a pessoa vai super demorar. A gente vai ficar por 6 meses. Não. A pessoa também tende a ter bom senso aqui, porque é um 10 de ouros, é terra, tem bom senso. Mas pode ser que queira passo a passo, enquanto outras pode ser um pouco mais rápida nesse processo, tá? E isso é algo importante para o 10 de ouros, porque o 10 de ouros quer chegar em algum lugar. Por isso que eu falo, pode ser só uma pessoa que respeita o processo, pode ser uma pessoa que queira logo chegar no lugar que se espera, que se almeja, que é o 10, que é a fortuna, que é a prosperidade, que é estar amando, estar sendo correspondido, estar vivendo o melhor do mundo a dois ou do relacionamento que vocês estabelecerem, tá bom? E aí a gente vê aqui no Cavaleiro de Ouros se vai dar certo essa relação. Sim, aqui tem uma boa tendência para isso, né? Tem um caminho interessante aqui para ser desenvolvido ainda. A gente está falando de um cavaleiro, ou seja, ainda tem uma jornada para ser feita para a relação se estruturar, para a relação criar bases sólidas, porque a gente está falando de ouros.
E Ouros procura a base sólida. É um cavaleiro que ele pode até ser um pouco mais demorado do que os outros, mas ele constrói com muito mais fundamento uma relação, por exemplo, quando a gente pergunta sobre relação. Constrói sobre bases mais sólidas, bases mais seguras. Porque se estremecer, sabe aonde pode se apoiar dentro da relação para continuar ali, naquela trajetória. Então, assim, um bom prognóstico aqui para você. Tem uma boa tendência, sim, da relação dar certo, tá? Mas é claro, a gente está vendo aqui muitos elementos de caminho ainda a ser construído. A gente tem uma roda da fortuna, caminho. 10 de ouros é o final da jornada. Dependendo de onde você está na jornada, se você está no 1, no 2, no 3, no 4, tem um caminho para chegar no 10 de ouros. Mas aqui fala, olha, a tendência é que chegue. A tendência é que vocês cheguem nesse lugar onde os dois querem, né? Onde a configuração de vocês permitirem. Cavaleiro de ouros, caminho. É um cavaleiro, tá se destinando a algum lugar, porque nesse tarô aqui, o cavaleiro não tá num cavalo se direcionando, mas é o simbolismo primordial de um cavaleiro. O cavaleiro está sempre montado ali no seu cavalo, pronto para a partida, pronto para ir alcançar o que se deseja alcançar, o que é mandado a ele fazer, né? Mas aqui fala de um caminho de muita solidez para essa relação. Mas ambos têm de construir este caminho juntos, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, Esmeralda. Vamos ver aqui a energia da pessoa que você está conhecendo, como está o sentimento dele ou dela, se tem chances de dar certo essa relação que se inicia. Nove de copas, 7 de paus, o eremita, 3 de copas. Ok, vamos lá. Tá. Olha, aqui tem uma boa tendência, sim, a essa relação se estruturar, mas ainda pode ser que passe por alguns conflitos, pode ser que passe por alguns ajustes um pouco mais difíceis, até vocês encontrarem a dinâmica de vocês, tá? Aqui a gente tem o 9 de copas abrindo seu jogo, falando que é uma relação muito interessante, é uma relação que você pode viver bons momentos, pode desfrutar de bons momentos, ter muito prazer. Até aqui também tá estimulado, por exemplo, relações sociais. Então pode ser que em algum ponto chegue nessa relação de vocês saírem com outras pessoas, amigos, conhecidos, parentes ou coisa assim, mas muito de um jeito tranquilo, sabe? Não necessariamente com peso de, olha, esse aqui é a minha relação estável, olha, isso aqui. Não, mas tipo assim, vamos sair, vamos aproveitar a vida, olha, tá tendo um show, tá tendo uma festa, tá tendo um evento, vou ter um encontro na casa de amigos e por isso, vamos lá, sem muita cobrança, sem um peso de eu vou pra te apresentar, sabe? Não é isso, mas é de diversão, de se divertir com outras pessoas também, tá? Pode ser que abra essa possibilidade, esse caminho aqui e que são encontros muito prazerosos, então não tem um peso aqui do tipo, estou indo para conhecer os amigos dele ou dela, ou ele vai ou ela vai conhecer meus amigos e aí vai parecer que eu tô querendo. Não, nada disso, é muito num sentimento de diversão mesmo e de topar novas experiências. Então, assim, é uma relação que já abre aqui com muita energia positiva e favorável e de diversão e de alegria e de bons encontros e prazeres sendo satisfeitos aqui. Nesse sentido mais lúdico mesmo da coisa, sabe? No sentido de aproveitar a vida. Agora, a energia da pessoa, ela vem com 7 de paus. Então, é uma energia de conflito aqui. Essa pessoa, ela pode estar passando por um conflito não, interno ou externo também, aí vai depender do caso. Mas assim, às vezes a pessoa, ela é muito legal, ela é muito divertida, ela é uma boa companhia.
mas ela tá passando por processos internos mais delicadinhos. E aqui é o que acontece, entende? Então pode ser que, por exemplo, a pessoa pode ter saído de um relacionamento por agora, ainda está resolvendo alguns sentimentos internamente dela. Pode ser que pessoas do passado ainda estejam presentes na vida dessa pessoa, ou nos pensamentos, ou nos sentimentos, e ela precisa trabalhar essa questão. Pode ser que a vida dela, outra área, não necessariamente amorosa, tá com alguma questão, tá com algum conflito, e às vezes a pessoa não pode necessariamente dispensar muito tempo para ficar com você, que precisa resolver essa situação. Então tem algum conflito aqui. Pode ser também conflito interno, pode ser que essa pessoa teve um diagnóstico, ficou sabendo de algo que está passando, de saúde ou de condição mental, e agora tem que lidar de frente com esse diagnóstico. Pode ser que a pessoa não esteja. Pode ser que ela esteja assim, naquele momento em que você sente que a vida tá fluindo, mas parece que não tá fluindo direito, então a pessoa começa a entrar em certas crises existenciais. Poderia ser. Então, tem aqui uma energia de conflito interna e o sete de paus é um tipo de conflito meio doido. É um tipo de conflito meio assim, que você não sabe aonde começou, você não sabe onde vai terminar. É meio que olho do furacão, mas ao mesmo tempo parece que se você conseguir sair um pouquinho disso, tudo se resolve. Porque é uma carta que você fala assim, eu não sei de onde começou, eu não sei quem tá brigando com ninguém, com quem, eu não sei qual é a luta que tá aqui, mas tem uma luta. Tem uma questãozinha interna. Mas eu não sei ao certo aonde começa, eu não sei aonde termina, eu não sei direito o que tá acontecendo, só que eu sei que não tá legal, sabe? Eu sei que, assim, eu tô com algum conflito, não estou entendendo aonde começa, onde termina e do que se trata, o meio, o miolo da coisa. Então, é uma energia de um conflito, mas é um tipo de conflito que é só questão de ter uma luz, sabe? E aí tudo se abre. Então, a pessoa pode estar passando por isso, mas não é um conflito muito pesado necessariamente. É só porque a pessoa não está conseguindo enxergar soluções para sair disso. É como se ela não conseguisse ver a luz. Então ela está no meio do túnel, tá tudo escuro e não tem luz no carro. Mas ela está seguindo para algum lugar, ela está seguindo reto. Ela sabe que a luz do carro dela quebrou e ela está dentro de um túnel, ela não pode parar, porque se ela parar, batem nela, no carro dela, da pessoa. Se ela sabe que se ela for seguindo pelo caminho, vai chegar uma hora que vai ter o fim, o túnel. Então a gente vai ver a luz. Logo ela só tá esperando por essa luz, entendeu? Então tá uma coisa meio obscura, mas nem é tão obscura assim. É porque a pessoa realmente não tá tendo alcance de visão, tá? Agora, quando a gente pergunta sobre como está o sentimento dela por você, né? A relação de vocês, a gente tem o eremita. E aí é um sentimento que a pessoa está trabalhando internamente. É como se aqui ela estivesse desenvolvendo o sentimento. É um sentimento profundo, enraizado? Não necessariamente. Ela pode estar entrando nesse processo agora. Tá? Ela pode ainda estar concatenando com suas ideias, se é isso mesmo, se está vendo esse sentimento mesmo, se gosta mesmo, se está aqui engajado, engajada para aumentar esse sentimento também. Porque eremita é uma carta de reclusão. Então é uma carta que muitas vezes fala que a pessoa ela pode às vezes não expressar o sentimento, mas ela está sentindo. Só que é como se a pessoa quisesse primeiro entender qual sentimento é esse. Então ela não vai chegar logo falando que ama você, que sabe, tá apaixonada, apaixonada. Ela pode estar até começando a sentir, só que primeiro ela vai avaliar, é isso mesmo? Peraí, tô empolgada, tô emocionado, tô emocionada, ou realmente tá vindo e é um sentimento que em algum momento eu sei que esse tipo de sentimento eu não vou controlar. Ou seja, tá nascendo o sentimento, tá florescendo o sentimento mesmo de amor, de paixão, sabe, agora eu quero você na minha vida, que esse sentimento todo. Então a pessoa tá avaliando aqui. O eremita é uma carta mais racional mesmo. É uma carta de tentar entender o sentimento. Só que é uma carta muito bonita, é uma carta de pessoas muito honestas e pessoas que nessa parte ela pode ter o sentimento aqui, porque o eremita ele não deixa de sentir, só que ele precisa racionalizar em cima. Precisa entender se é isso mesmo antes de falar e cravar, olha, tô gostando, eu quero dar um próximo passo. Mas eu já vejo que tem sentimento, porque a gente tem um 3 de copas. Então a pessoa está tentando entender se é muito, se é pouco, se tem caminhos para desenvolver, se não tem esse sentimento, entendeu? Tá avaliando. Mas aqui quando pergunta sobre tem chances de dar certo essa relação? Tem, 3 de copas. É a carta do casamento. É a carta que muitas vezes vai falar de uma união que se estabelece e é colocada a público, né? Por isso que casamento.
Ou seja, você vai comunicar, você vai agora tomar uma decisão mais séria e vai comunicar às pessoas, gente, estou com fulana, é oficial, sabe? É sério, é uma coisa que eu quero desenvolver e é séria. Então, assim, aqui tem bons caminhos para isso. A pessoa pode ter suas questões, pode ter suas dúvidas, mas ela não está parada para viver essas questões e conflitos. Ela está vivendo os conflitos e seguindo a vida dela aqui. Então, assim, como eu gosto de falar, a pessoa tá dirigindo o carro e trocando a roda, trocando o pneu que furou, sabe? Então, aqui a pessoa sabe que necessariamente não precisa parar toda a vida, se resolver para depois se abrir. A pessoa tá se resolvendo e tá se abrindo. Quer dizer, não se resolvendo, mas a pessoa sabe que tem conflitos, sabe que tem questões internas que precisam elaborar, né? Então, ela que entende esse processo e ela tá muito aberta para a relação. Ela tá muito aberta para esta relação que ela decidiu estabelecer com você, né? Agora, tem ainda um caminho para amadurecer a relação, mas tem um bom prognóstico aqui de rolar realmente pedidos oficiais. Estamos ficando sério, vamos deixar claro aqui. Vamos dar um próximo passo, vamos namorar, deixa claro aqui. Casamento, pode ser, ou estabelecer uma união estável e morar junto, sim. Tem essa tendência para o futuro? Tem. Mas é aquela coisa, tem todo um caminho para ainda elaborar aqui, porque a gente tem um eremita no sentimento. E o eremita no sentimento é alguém que vai primeiro avaliar antes de tomar qualquer decisão. E a avaliação de eremita, ela pode ser sim demorada, tá? Ela pode levar um tempo a mais. Porque precisa estar muito bem diluído dentro dela a informação, do tipo, é isso mesmo, não tem volta, eu já entendi o que eu tô sentindo, já entendi o que eu quero e eu vou dar esse passo. E o eremita dá o passo. O eremita não é aquela pessoa que necessariamente vai ficar parada no tempo, não. Só que ela precisa de um tempo maior para processar, mas uma vez que ela processou, ela vai colocar em prática o que processou, tá? Então ainda tem um tempinho aqui. Mas é isso, essa leitura é para você, grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3. Jaspe vermelha. Vamos ver aqui qual é a energia que essa pessoa tá hoje, qual o sentimento que ele tem ou ela tem por você, se é uma relação que pode vingar. Vamos ver aqui os prognósticos dessa relação. Imperador, Rei de Espadas, 2 de ouros. Ai, meu Deus, tá caindo. Carro. Eu vou tirar só complementos aqui para saber qual é o caminho dessas cartas. Tá. Vou tirar mais uma. Oi, perdão. Ok. Vamos lá. Pronto. O que acontece? Essa pessoa aqui, ela pode ser alguém muito cabeça dura, muito... Ela pode não ver muito bem as coisas como são, ou ser muito, muito rígida, sabe? Querer as coisas muito do jeito necessariamente dela, ou impor muito, sabe? Achar que só tem um jeito de viver, ou só tem um jeito de lidar com essa relação, não sei. Ela pode estar aqui até repetindo padrões, já pode ser algo cristalizado dentro dela, sabe? Já são pensamentos muito cristalizados sobre relacionamento, sobre com quem se relacionar, como se relacionar, tá? Tem uma energia aqui mais de dureza, de pouca flexibilidade, tá? Então pode ser alguém mais autoritário, impositiva, ou querer as coisas do jeito dela, tá? É uma relação que pode se estruturar? Sim, pode, mas tem aqui muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, muito esforço que será necessário tanto da sua parte quanto da pessoa. E muito provavelmente essa pessoa pode exigir tudo isso e meio que você ficar correndo atrás para
estruturar. Então, por exemplo, a pessoa quer que a relação seja de determinada forma. E para você poderia ser de um outro jeito, mas aí você tem que meio que entrar no molde daquela pessoa, sabe? Nos hábitos daquela pessoa, ou meio que acabar cedendo o seu jeito de ser ou de lidar com uma situação ou com a relação em prol do jeito da pessoa. Então tem que ter muito cuidado aqui, principalmente se você pode ter uma tendência a querer acomodar as pessoas na relação, né? Tipo assim, eu quero que ele ou ela fique bem, então eu vou fazer por ele, vou fazer por ela, e acabar se esquecendo de você, ou esquecendo dos seus desejos, do que você quer. E às vezes até não comunicando também o que você gostaria, quando você está insatisfeito ou insatisfeita dentro da relação. Então, se você tem uma tendência a fazer isso, cuidado. Mas pode ser que aqui, se você não tem a tendência, as personalidades podem se chocar, tá? Vamos lá, energia da pessoa. A energia da pessoa é rei de espadas aqui, tá? E eu puxei mais uma energia, veio enforcado. Então, é o rei de espadas porque é uma energia de uma pessoa muito 880, ou muito assim, é isso e pronto. É isso e pronto, e às vezes não abre margem para se flexibilizar, para agir com um pouco mais de diplomacia diante da situação, tá? Então, é uma energia também muito racional, rei de espadas. Uma energia racional, uma energia de alguém mais fria, mais na dela, mais introspectiva, que às vezes não comunica muito bem o que está se passando e vem com mandamentos, né? Vem querendo talvez mandar na situação. Faça isso, faça aquilo, eu faço desse jeito, e meio que de alguma forma querer impor também o jeito dele e dela. Aqui sai um peso na energia dessa pessoa, tá? A carta do enforcado. Então é alguém que, por exemplo, num primeiro momento, se tem um conflito e você age de uma outra forma, essa pessoa pode ser alguém que já rompe, sabe? Então termina. Não tá dando certo, então tchau. É muito cortante aqui, sem muita reflexão, porque o enforcado traz esse peso. Pode ser que a pessoa seja muito dura, sabe? Muito... não saia da posição dela, não se permite ser flexível e acabe cortando as relações sem mesmo antes dar uma chance, dar um tempo para elaborar, para mudar, para transformar. E às vezes ela também precisa fazer isso. Não é só você, não é só a outra parte que tem que fazer. Ela também, mas ela é muito dura aqui, tá? Muito calcada numa dureza mesmo. Então, dá um pouquinho mais de trabalho pessoas assim, né? E aí, quando a gente vai para a questão de qual é o sentimento dele ou dela com relação a você, tem um sentimento bom aqui, ainda de construção, é um sentimento equilibrado com esse 2 de ouros, né? Tem coisas que são parecidas, que são afins, que se afinizam entre vocês. O problema é que pode ser que essa pessoa crie uma expectativa e na primeira frustração, ou quando se rompe essa expectativa, ela pode ir para um lugar mais sombrio da coisa. Então ela pode querer assim, você não era o que eu imaginava, sabe? Se surpreender tanto com, sei lá, a humanidade, assim, que ela meio que acaba colocando muros, bloqueios, ela pode até ficar mais na defensiva, sabe? Porque se machucou, porque percebeu que não era aquilo que ela construiu na idealização dela. Que a relação ou você não era aquilo que ela construiu, só que ela construiu de forma idealizada. Então tem que ter um pouco de cuidado aqui, porque é aquele tipo de pessoa assim, quando tá indo tudo bem, as mil maravilhas, é perfeito, maravilhoso, mas quando dá ruim, aí a pessoa não sabe lidar, não tem maturidade, sabe? Então avalia bem, porque a gente conhece muitas vezes as pessoas numa dificuldade e não nos melhores momentos. Porque é lógico que a gente quer ser o melhor pro outro quando a gente gosta, quando a gente tá afim. A gente vai mostrar o nosso melhor lado, sabe? A gente vai tentar apaziguar a situação. A gente vai tentar equilibrar todo mundo nessa relação. O problema é quando vai entrando mesmo para uma relação mais séria e tudo, você vai conhecendo a pessoa mais de perto e a pessoa também vai te conhecendo e aí vai rolando os embates, sabe? As faíscas aqui. E aí é nessa hora que você conhece alguém. É na hora da dificuldade que você sabe quem é quem. Na hora da alegria, do oba-oba, é tudo maravilhoso mesmo, né? Então, só lembrar disso, tá? E observando a pessoa. Não tô falando que você não pode ter uma relação com ela. O tarot tá mostrando tendências. E são tendências importantes para você observar se vai se revelar isso mesmo que o tarot tá falando.
Se a pessoa não tem caminhos de transformação, porque às vezes pode ser uma pessoa que é difícil, é dura, mas com você e o jeitinho que você pode levar essa relação, essa pessoa vai vendo que é importante a transformação para se relacionar melhor. Agora, se você vê que não tem abertura, que você tentou uma vez, tentou duas vezes e a pessoa não se abre para ser diferente, para ser melhor para a relação, nem insista, nem insista. Então, observe, faça alguns movimentos para ver se a pessoa também se flexibiliza e vai sempre observando a postura da pessoa, tá? Porque é o primeiro sinal que você vê que é uma pessoa intransigente ou mandona, ou que seja muito do jeito dela, pode ser que isso atrapalhe muito a relação, né? Quer dizer, não é que pode ser, vai atrapalhar a relação, só que isso pode te custar saúde mental. Então, esteja atento, atenta para não cair nesse buraco, entendeu? Principalmente se você vê que a pessoa não se esforça o suficiente ou acha que não precisa se esforçar para a relação, tá? Agora, pergunto aqui, vai dar certo essa relação? Tem caminhos para dar certo? Tem probabilidade disso? O carro veio aqui, tá? Com a roda da fortuna e com 2 de paus. O que acontece? O carro, ele é uma carta que fala assim, olha, tem caminho sim para dar certo. O problema da carta do carro é que você tem de conter impulsos. Essa seria a orientação. O que quer dizer? Tanto você quanto a pessoa, para dar certo, teriam de ceder e controlar certos impulsos. Se perceberem, fazer uma transformação. E às vezes é difícil, tá? Então, o carro, ele responde positivamente, mas vindo dentro desse contexto aqui das cartas, é um esforço a mais para fazer com que o carro se oriente bem. Porque você vê, tem esse caminho, e a bruxinha aqui, tipo, e agora? Qual caminho eu vou? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem que unificar, encontrar um caminho do meio, para poder chegar onde ela quer chegar. Ela precisa unificar no sentido, eu tenho que tomar uma decisão para onde eu vou e orientar meu carro para aquele caminho, né? Por isso você tem que segurar no volante, porque se você não segura no volante no carro, ele vai para alguma direção. Se o carro estiver desbalanceado e puxar mais para um lado, ele começa a fazer isso, se você soltar o volante, ou fazer isso, né? Por isso que é importante estar com as duas mãos no volante. Às vezes o carro está bem equilibrado, ok, ele vai seguir em linha reta, mas aqui você não sabe se essa relação vai seguir em linha reta. E se a relação estiver desbalanceada, ela vai pender mais para um lado. E às vezes aqui pende para alguém ceder para ir no caminho do outro. Então tem que ter esse cuidado aqui. Tem caminhos para ser uma relação bacana? Tem. Mas aí tem que os dois estarem muito bem se resolvendo, autocentrados, para o carro seguir em linha reta. Senão, pode desbalancear este carro, entende? E aí, quando eu quis entender para que caminho está indo, porque é favorável, mas tem que ter esse controle, veio uma roda da fortuna. E a roda da fortuna é uma carta que também tem a luz e sombra, toda carta tem. A gente poderia falar de luz aqui, a gente poderia falar, ah não, a roda da fortuna está girando para um lugar legal. O problema é, a roda da fortuna também é uma carta de desbalanceamento. Às vezes a roda vai girar para o outro lado, vai descompensar de novo. Às vezes você pode estar aqui em cima na roda, às vezes você pode estar aqui embaixo. Então, assim, não ficou necessariamente conclusivo. E aí eu tirei mais uma carta, 2 de paus. Outra carta de encruzilhada. De você enxerga o caminho ao longe, mas você ainda não sabe ao certo para que caminho está indo. Então, o que eu digo? Essa relação é uma relação que é para ser vivida se você quiser. Se você achar que está dando muito trabalho, sai fora. Não precisa estar. Porque é uma relação que talvez você fique uma boa parte do tempo observando, sem entender para que caminho está indo, sem entender a pessoa também, o que ela quer. Porque às vezes ela pode falar, não, eu quero uma relação, só que às vezes ela vai querer do jeito dela e você não vai conseguir se enquadrar no jeito dela, e aí? Então, assim, a pessoa, na verdade, ela não quer se relacionar com você, ela quer se relacionar com o ideal que ela criou de relacionamento e você tem que caber nele. Se você não couber, começam os conflitos. Então, assim, isso não é legal. Porque as pessoas têm que estar dispostas a se relacionar com quem a gente é na luz e na sombra. E saber ter jogo de cintura para lidar com isso, certo? Então, cuidado aqui com o ego da pessoa. Cuidado aqui com a necessidade ou a vontade de estar numa relação, porque às vezes também faz com que a gente aceite muita coisa, porque a gente quer estar numa relação, porque a gente gosta, ou porque a gente está carente, ou porque a gente quer
enfim, então avalie o quanto que você precisa dessa pessoa na sua vida e o quanto que essa pessoa agrega também. Ou se ela não agrega, ou se ela traz mais conflito, mais confusão, tá? Tem um caminho para desenvolver? Tem. Vocês podem se ajudar? Podem. Porque às vezes você encontra uma pessoa que nessa altura da vida já se reconhece muito, sabe? Já entende como ela é, sabe das dificuldades que ela tem. E às vezes essa pessoa ela tá mais amolecida, no sentido de que ela sabe quem ela é, então ela sabe que precisa trabalhar essas sombras. Mas às vezes essa pessoa que você encontrou aqui, ela ainda não está nesse estágio. E para chegar nesse estágio é impossível? Não. Só que às vezes você vai ter um trabalho extra para isso. E você pode estar no momento da vida que você fala, ah, não, pelo amor de Deus, não quero. Eu não tenho paciência mais não. Então aceite isso, acate isso dentro de você. Não insista numa relação que talvez você vai ter um trabalho a mais e talvez agora você não tenha energia suficiente para estar ali, né? Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém a nada. Mas se você gosta da pessoa, se você quer estar com a pessoa, às vezes você fala, não, vale a pena. Porque eu já conheço a pessoa, eu sei que a pessoa também tenta. Então vale a pena eu estar aqui, vale a pena eu dispensar minha energia com essa relação. Então tudo bem. Mas, se você acha que não, também ouça a sua intuição e acate isso e não leve essa relação como se fosse, tem que ser ela, tá? Avalie bem, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!